Centro de Estudos Superiores de Tabatinga, Amazonas. Programa de pós-graduação em Relações Internacionais e Geopolítica da Pan-Amazônia Lato Sensu. Meu nome é Valery Nicolas de Brito Bacelar e estaremos juntos na disciplina de Direito Internacional e Teoria da Integração. Em nossa unidade 2, trataremos de conceitos e teorias da integração com as aulas 3 e 4. Uma rápida apresentação, sejam muito bem-vindos. Nosso curso de Direito Internacional e Teoria da Integração possui 3 unidades assíncronas, 6 aulas ao total, no sistema Google Classroom, onde trataremos das teorias, conceitos e noções do direito constitucional brasileiro, direito internacional público, direito internacional privado, foi o que nós verificamos na unidade 1, e, no momento, integrações internacionais e regionais, entre outros, tanto com conceitos clássicos e atualizados. Acredito que aprenderemos muito juntos, pois cada uma de vocês tem muito a contribuir com suas experiências pessoal, acadêmica e profissional. Lembrando, aqui somos todos docentes e discentes. Grato e excelente curso a todos. Novamente, uma rápida meditação sobre a justiça, de um poema de Bertolt Brecht, A Justiça é o Pão do Povo. Em nosso conteúdo programático, na aula 3, teremos integração e cooperação regional e internacional. Falaremos sobre a união e separatismos entre Estados das Américas e Europa. Peço aqui a leitura dos Fundamentos da Geopolítica Clássica, edição recente de 2021, domínio público. Teoria das Relações Internacionais de 2012, mas bastante atual. Falaremos também sobre a doutrina Monroe, América para os americanos. Vocês se lembram que a doutrina Monroe é uma doutrina que veio dos Estados Unidos da América do Norte. Também falaremos sobre os modelos de integração americana, a ALCA, Mercosul, Unasul, que recentemente mudou com a saída de alguns países que formaram outro sistema, NAFTA, que é a NAFTA Estados Unidos, Canadá e México, e agora se chama UNSCA. Acordos e tratados de cooperação internacional, na unidade 1. Estudamos direito internacional público, direito interno, direito internacional público-privado, também sobre acordos e tratados internacionais, e agora veremos mais a fundo sobre acordos e tratados de cooperação internacional. No momento, eu peço a releitura de Princípios do Direito Internacional, edição também de 2017, de domínio público, e Teoria das Relações Internacionais, de 2012. Na nossa aula 4, teremos conceitos e teorias da integração europeia, surgimento dos nacionalismos e regionalismos europeus dos séculos XIX a XXI. Aqui trataremos também um breve histórico da Comunidade Europeia, criação e unificação de políticas e economias dos países membros da União Europeia e o processo de europeização das políticas nacionais. Todos esses livros aqui estão no sistema Google Classroom. Esse momento nosso de diálogos e saberes, sempre eu passo esse momento para que a gente possa fazer uma rápida reflexão e procurar outras referências. O que é que nós trouxemos dos nossos bancos escolares, da graduação, da pós-graduação? Eu acredito que alguns também já fizeram outras disciplinas em outras matérias, vamos dizer assim. O que é que nós entendemos sobre esse diálogos e saberes, sobre esses temas aqui? Norberto Bobbio, em seu Dicionário de Política, edição de 1998, ele trata sobre as terminologias entre Estado contemporâneo e nação. É interessante. Antigamente se falava muito de nação, hoje se fala de Estado. Por exemplo, na Constituição Federal de 1988, em nossa Carta Magna, o direito brasileiro fala sobre Estado democrático, Estado soberano. Ele faz aqui uma diferenciação sobre Estado de Direito e Estado Social, e aqui abaixo sobre a questão das nações. Então, uma definição de Estado contemporâneo envolve numerosos problemas, derivados principalmente da dificuldade de analisar exaustivamente as múltiplas relações que se criaram entre o Estado e o complexo social.
e de captar depois os seus efeitos sobre a racionalidade interna do sistema político. Esse dicionário de política é muito bom, muito bom. Se vocês puderem baixar, vocês colocam Dicionário de Política Norberto Bobbio, UNB. Aqui abaixo, a superação das nações. Aqui, ó, a nação seria a ideologia do Estado burocrático centralizado. A superação desta forma de organização do poder político implica a desmistificação da ideia de nação. Então, Norberto Bobbio faz uma diferenciação entre Estado e nação. Aqui, Estado de Direito e Estado Social. No caso do Brasil, é um Estado democrático, um Estado soberano. Esse livro aqui também, da Fundação Alexandre Guzmão, do Ministério das Relações Exteriores, ele é excelente, você baixa também gratuitamente, domínio público. Teoria das Relações Internacionais, o doutrinador Castro, nós já sabemos a diferença entre doutrina e jurisprudência. Jurisprudência, decisão dos tribunais. Doutrinador são aqueles especialistas que estudam sobre um determinado tema. Então, ele quer explicar sobre a questão do Estado. O que significa o Estado? Formas de Estado, pode ser unitário, federal e confederado. Forma de governo, república e monarquia. O Brasil, República Federativa do Brasil, República Federativa do Brasil. Sistema de governo presidencialista. Nós não temos o parlamentarismo nem o sistema misto. Nosso regime político democrático, Estado democrático, presidencialista, republicano e federal. E ainda esse desencaixe do Estado-nação. É interessante. Olha só, o Estado diz respeito à lógica de gestão das lealdades internas, pacíficas ou conflitivas, e também ao processo histórico de articulação de diferentes formações sociais, étnicas, culturais, religiosas e linguísticas no interior da nação ou no cerne das várias nações existentes no Estado. Uma coisa interessante, aqui na região amazônica existe a nação ticuna, um desejo dos ticunas em criar uma nação própria. De acordo ainda com Bobbitt, houve uma transformação linear dos vários formatos de Estado a partir do final da Idade Média e do Renascimento italiano até o Estado pós-Westphaliano. Vocês se lembram daquele que nós falamos, não é? Sobre 1648, a paz de Westfália na Europa. Vocês se lembram? Ele fala aqui novamente. Olha só a evolução. O Estado principesco, príncipes. Estado régio, no caso, rei. Estado territorial, o Estado de territórios. Nação-Estado, olha só. Estado-nação, já teve uma mudança de nação-Estado para Estado-nação. E agora o Estado-mercado. Já agora é final do século XX e XXI. Novamente, vamos relembrar o que nós já estudamos. Vocês se lembram aqui do alinhamento do mundo bipolar? Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro. Então, nesse momento aqui, o mundo estava bipolar. Depois da queda do Muro de Berlim, houve uma ampliação dos estados, não houve mais, vamos dizer assim, a bipolaridade, mas assim a multipolaridade. Nesse momento aqui, nós vemos aqui o NAFTA, que já mudou de nome. Nós temos aqui, nessa região, vocês se lembram? O Pacto Andino, andino por causa dos Andes. Nós temos o CARICOM Caribe, né? Nessa região do Caribe. Nós temos Mercosul, Pronasul. Aqui também nós temos a União Europeia. Aqui nós temos a ASEAN, né? São os países asiáticos, né? Os tigres asiáticos. Nós temos aqui a Índia. E também a África não ficaria de fora, nem a África, nem o Oriente Médio. Aqui um exemplo atual do Mercosul. Há pouco tempo, né, a Venezuela foi um país suspenso.
E Norberto Bobbio, novamente, no Dicionário de Política, fala sobre a questão da integração e regionalismo. É bem interessante a gente saber conceituar esses dois. É muito interessante. Aqui, um pequeno exemplo aqui. O declínio da força das superpotências abriu maiores possibilidades de movimento aos países do terceiro mundo, especialmente aos possuidores de matéria-prima. Então, depois que terminou a bipolaridade, surgiu a multipolaridade. Por regionalismo se entende hoje, como referem os próprios vocabulários da língua italiana, a tendência política dos que são favoráveis às autonomias regionais. Exemplo desse é o Mercosul, né? Fica na região sul. Norberto Bobbio, pegamos três significados sobre integração regional, integração internacional e cooperação internacional. Eles são distintos. Integração regional, eu peguei aqui de várias páginas assim para fazer uma comparação dentro do dicionário de política. E no livro de Teoria das Relações Internacionais também tem, como Geopolítica Clássica. Então, integração regional. Com o declínio da força das superpotências, que era bipolar, abriu maiores possibilidades de movimento aos países do terceiro mundo, especialmente aos possuidores de matérias-primas. Então está aqui, integração regional, tendência política que são favoráveis às autonomias regionais. E integração regional, Bobbio também demonstra. Processos de integração internacional baseados na industrialização mimética, na assunção sistemática por parte das potências industrializadas dos ônus do desenvolvimento dos países não industrializados. Então, a integração internacional são países que dependem um dos outros. Cooperação internacional, Bobbio novamente. Aqui já é mais a cooperação internacional das Nações Unidas. Temos aqui, a partir de 1945, a criação das Nações Unidas, a Organização das Nações Unidas, com os países membros. Conseguir a cooperação internacional na solução dos problemas internacionais de caráter econômico, social e cultural ou humanitário, e o de promover e encorajar o respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, de sexo, de língua ou de religião. A nossa Constituição Federal de 1988, ela ampara todas essas questões de direitos humanos, tanto que o Brasil é um país membro da ONU, dos primeiros, viu? Aqui também nós temos esses dois slides aqui, que seria interessante de vocês estudarem depois, sobre como é que está dividido o mundo na questão de integração regional, integração internacional, no campo econômico, viu? Aqui também como é que está dividido o mundo. E é muito interessante esse aqui, de Ian Richard, de 2014. Aqui vamos traduzir rapidamente do francês para o português. Integração regional, regionalização, regionalismo, são nomes e coisas, né? Les mots e les choses. Regionalização, mas lá é traduzido, viu? Vocês podem entrar nesse site aqui, ó, aqui embaixo, lá é traduzido ao português. Então, o que é regionalização? Aqui a raiz região, designa simplesmente por facilidade uma escala intermediária entre o local nacional e o mundial global. Falamos então de regionalização das trocas comerciais, dos fluxos migratórios, de fluxos de toda a natureza. E regionalismo, ideologia política, econômica ou gerencial que leva um ator a pensar que a vizinhança regional deve ser prioridade estratégica da sua região. Por exemplo, o regionalismo seria tipo bairrista, né? A pessoa é bairrista, né? O regionalista, né? Aquela pessoa que dá mais valor à sua região. A palavra regionalismo pode ser aplicada a outros atores, além dos estados, empresas, ONGs, redes, né? Redes da Pan-Amazônia, por exemplo.
podem implementar estratégias de desenvolvimento que priorizem a vizinhança regional. Viu como é importante o regionalismo aqui? Mas ele fala também sobre a vizinhança regional. E o que é integração regional? Conjuntos infraestatais, a integração mesorregional aos territórios transfronteiriços que cobrem totalmente ou parcialmente 2 países contíguos. No nosso caso aqui, por exemplo, aqui no Amazonas, na tríplice fronteira amazônica, Brasil, Colômbia e Peru, nós temos 3 países. Existe uma integração regional. Na nossa aula 3, integração e cooperação regional e internacional. Olha aqui o Mercosul. O Mercosul, a Venezuela há pouco foi suspensa, né, agora em 2016, né, por ruptura da ordem democrática. O Brasil foi um dos primeiros, né, juntamente com o Paraguai, Uruguai e Argentina, daqui integrante fundador. A Bolívia é associada em processo de adesão. Vale salientar que todos esses slides eu procurei colocar atuais, tanto das figuras como as indicações para vocês procurarem. Então está super atualizado e também as obras. No site oficial do Mercosul, atualizado, a cooperação internacional, olha só, cooperação internacional no Mercosul foi concebida desde os inícios do bloco como ferramenta que permite fortalecer as capacidades de cada um dos Estados partes e contribui para o aprofundamento do processo de integração regional. Olha só, integração e cooperação, cooperação internacional, integração regional. Cada nome significa algo, mas eles são conexos, não é? Então é importante vocês saberem diferenciar cada um, regionalização, regionalismo, integração, cooperação, mas eles trabalham juntos. Olha só aqui, objetivos da política de cooperação internacional do Mercosul. Aprofundar a integração regional, essa região sul, Mercosul, não é? Tá bom? Aqui também, intercambiar de maneira horizontal conhecimentos e experiências, boas práticas, políticas públicas, tanto no interior do bloco, quanto com outras instâncias de integração regional, extra-regional, fora dessa região também. Então, eles negociam também com outros, não é? Com outros. Aqui para cima seria o antigo NAFTA, que agora é UNSCA, com outros países também, União Europeia, tudo. Tá certo? Um pouco de história também para a gente aqui entender como surgiu aqui uma das primeiras, vamos dizer assim, integrações regionais aqui da América do Sul, mas mais aqui na Colômbia, né? Que seria a Gran Colômbia, teria Venezuela, Colômbia, Peru, Equador, Bolívia, né? Aqui na aula 3.1, União e separatismo entre Estados das Américas e Europa. Então, vamos entender aqui a Gran Colômbia, né, em 1819, 1830. Foi uma iniciativa ideológica de Simão Bolívar em lutar pela independência das colônias hispânicas. Vocês se lembram, na primeira unidade, que as Américas foram divididas, Brasil, Portugal, o restante com Espanha, e depois a independência começou lá de cima, a independência americana, a independência de várias outras colônias hispânicas. Não seria diferente aqui nessa região aqui. E vale lembrar que aqui é uma região que hoje nós chamamos da região amazônica. E Panamá, parte do Panamá também era da Gran Colômbia, né? Seria interessante vocês estudarem também um pouco, porque daí vamos entender um pouco mais sobre a Pan-Amazônia. Aqui também sobre a união e separatismo entre o Estado das Américas, no momento Américas. Olha só, o Brasil português, toda essa região aqui hispânica, né? Hispânica. Oliveira, um grande diplomata de 1907, essa edição aqui está no STF, é uma edição muito boa, original. Ele fala sobre pan-americanismo. Olha só, pan-americanismo. Monroe,
Bolívar e Roosevelt. Ele faz uma observação importante, né, sobre esse período colonial hispânico e também sobre a independência das colônias. Aqui abaixo eu encontrei a figura com o ano da independência de todos os países. Ele fala, Oliveira, diplomata brasileiro, ninguém desconhece os lados maus da colonização e da administração espanholas, aqui é porque é tudo no original mesmo. O interessante é descobrir-lhes os lados bons. Ninguém rebaixa os serviços de Bolívar, Simão Bolívar, à causa da independência de toda a América Espanhola. Ninguém nega o influxo da Venezuela, ou melhor, da Gran Colômbia, na disseminação da ideia separatista pelo Império Colonial Espanhol. O interessante não é lamentar a dissolução da Grande Colômbia, é expor os motivos que a determinaram, indicar as correntes morais que trouxeram essa desagregação funesta. Então, é interessante esse livro, para vocês que estão nessa especialização, que ele relata como era de 1907, o que é que eles entendiam sobre pan-americanismo, né? Pan-americanismo, pan-Amazônia. Vocês entendem agora, vocês estão entendendo um pouco a sequência. Vamos tratar agora da união e separação dos estados da Europa. Em 1648 já começou com a primeira noção, o marco do direito internacional público, Paz de Westfália e tal. Aqui, olha só, aqui já é a Europa atualizada, não é? Esses aqui são membros da Comunidade Europeia, né? A Inglaterra foi do Brexit, né? Castro, 2012. O que é que ele fala sobre o que é separatismo? Nós falamos sobre união, vamos falar sobre separatismo. É a manifestação expressa de um grupo nacionalista em se desmembrar de um Estado a que pertence com o intuito de formar um outro independente. O separatismo visa formar uma nova ordem institucional separada do Estado Nacional, a partir de gradativo e posterior reconhecimento de terceiros estados da nova territorialidade conquistada. Olha só aqui, é interessante os movimentos separatistas que ocorrem hoje no mundo. É aqui bastante atual, viu? Bastante atual. Na Espanha existe o País Basco, que ele há tempos quer se separar da Espanha, aqui quer dizer, né? Aqui é França, aqui é Espanha. Fica nessa região. Catalunha, onde tem Barcelona, Madrid é aqui, é o centro, né? Barcelona, a região da Catalunha também quer se emancipar da Espanha. E aqui também tem outros movimentos separatistas. Doutrina Monroe, América para os Americanos. Quando surgiu a primeira ideia da doutrina Monroe? Foi através de Monroe, em 1823. Vocês se lembram que em 1823 os Estados Unidos da América, separado, não era mais colônia. O que acontece? Os Estados Unidos pensaram, né, no caso da doutrina Monroe, devemos considerar qualquer tentativa da parte deles, dos europeus, de estender seu sistema para qualquer parte desse hemisfério norte, central e sul americano, como um perigo para a nossa paz e segurança. Aqui era um mandatário norte-americano, não é? No Congresso dos Estados Unidos, em 1823, ele já pensava América para os americanos. Recentemente, não é porque 1823 para cá, George Bush, pai, né, o Bush pai, ele já fala sobre a questão, nesses tempos difíceis, temos a oportunidade de construir uma nova ordem mundial. Aí já se fala sobre a nova ordem mundial. Isso aí foi por volta de 1990. Um planeta onde o Estado de Direito dite a conduta das nações, onde os fortes respeitam os direitos dos mais fracos. Já que é bem interessante, mudou um pouco sobre essa questão da doutrina Monroe, mas essa nova ordem mundial é bem interessante vocês estudarem também. Trump, há pouco tempo, né, também, ele já voltou com a doutrina Monroe,
uma América para os americanos em primeiro lugar. Só que ele quer dizer os Estados Unidos da América comandando a América do Norte, Central e do Sul. Neste livro aqui, Barraquer, de 2021, bem atualizado, ele é o organizador. Ele demonstra a diferença real entre a doutrina Monroe e o pan-americanismo de Simão Bolívar. A declaração do presidente Monroe não assumiu a forma de garantia real. Ela não criou a obrigação de preservar a integridade territorial e a independência política das repúblicas americanas. A doutrina Monroe não estava querendo expulsar, vamos dizer assim, ou então proteger as Américas das potências europeias. Ela queria a América para os americanos. Tanto que aqui eu faço essa marcação, os Estados Unidos têm preservado consistentemente a liberdade de ação completa, liberdade para decidir em cada instância se responderiam a ameaças da Europa ou da Ásia, e em caso afirmativo, que medida tomariam. Eles seriam, então, os Estados da América do Norte e os defensores das Américas. É bem interessante a gente saber diferenciar a doutrina Monroe e o pan-americanismo de Bolívar. Simão Bolívar queria a Gran Colômbia para fazer uma América central, sul, bem forte. A verdadeira América para os americanos, longe de qualquer dominação hispânica que fosse. Novamente, a doutrina Monroe. Aqui é o Big Stick, quer dizer, o grande porrete, né? Seria aqui o tio Sam, aqui defendendo a América Central, Sul, Norte, de qualquer invasor. Né? Aqui seria a política, né? A política do Big Stick Policy, o grande porrete, né? Seria o defensor. Corolário Roosevelt, do presidente Theodore Roosevelt, o Theodore Roosevelt, por exemplo, estabeleceu uma esfera de influência do ZEUA, Estados Unidos da América, em boa parte da América Latina. Ele chamava, como eu disse antes, de diplomacia do porrete. Olha só aqui, interessante vocês. Importância de mapear as esferas de influência e suas dinâmicas de regulação, autorregulação e controlabilidade endógenas e exógenas. Endo para dentro, exógenas para fora. Novamente aqui, né, aquela edição de Teoria das Relações Internacionais de Castro. O corolário Roosevelt, do início do século XX, advém da doutrina Monroe, de 1823, como nós falamos, atualizando-a do contexto de demarcação das esferas de influência dos Estados Unidos da América na América Latina, por meio do uso do Matchpolitik, que teve, pelo lado latino-americano, reações diversas, e estas eram geralmente expostas nos congressos pan-americanos e nas conferências pan-americanas. Tá bom? Então é bem interessante a gente entender a doutrina Monroe e o pan-americanismo de Simão Bolívar, sabermos a diferenciação. Aqui, doutrina Monroe, 1823, Big Stick, né, o grande porrete, né, a política do grande porrete aqui, de 1981, e a nova ordem mundial de 1991, né, de Bush pai. Esse Neves aqui foi uma revista aqui da Marinha, né, muito interessante. Ele fez uma retrospectiva sobre o governo George Bush de 2001 a 2004. Ele fez uma análise dos documentos, né, sobre a estratégia de segurança do século XXI. Mas podemos ver aqui que a estratégia dos Estados Unidos, isso aqui é tudo atualizado. Olha só, 2020, 2019 aqui. As bases americanas, onde é que se estão em todo o mundo, e principalmente na América Central, América do Sul. América para os americanos. Olha só. Depois vocês vão ver. Aqui está tudo atualizado aqui. Tá certo? Esse artigo de Neves é bem interessante. Bem interessante. Com o fim da Guerra Fria, como vocês já sabem, uma nova ordem mundial foi declarada pelo presidente George Bush no início da década de 90, como nós falamos, nova ordem mundial.
Tanto extensão como intensidade e tamanho da turbulência global, e o mundo com que o governo Bush estava acostumado a lidar estava chegando ao fim. A bipolaridade, hoje nós temos a multipolaridade. E havia necessidade de definir suas prioridades. Olha só os aspectos adicionais que acompanhavam essa ideia central. Estados Unidos devem apresentar a liderança necessária para estabelecer e proteger a nova ordem que estava surgindo, convencendo potenciais competidores de que não necessitavam aspirar a uma posição mais agressiva para proteger os seus legítimos interesses. Estados Unidos devem desencorajar outras nações de industrialização avançada em desafiar a liderança americana ou procurar estabelecer uma ordem política ou econômica regional. Estados Unidos devem manter mecanismos para dissuadir potenciais competidores de aspirarem a um maior espaço regional, atenção, maior espaço regional, ou a buscarem uma dominação no globo como um todo. Então, vamos dizer assim, a doutrina Monroe até hoje ela não morreu, ela continua. Aqui, modelos de integração americana, ALCA, Mercosul, Unasul, NAFTA, que é a CUSMA, né? CUSMA. Canadá, os Estados Unidos, né? United States, México, né? Ele está aqui. A NAFTA criou agora, ela está em outro patamar, viu? A população aqui interessante, que atualmente, né? Aqui foi de 2018, salvo engano, né? Nós temos aqui México, Canadá e Estados Unidos possuem 493 milhões de pessoas. Então, é um grande poder econômico com os Estados Unidos bélico. Né? E aqui é a ALCA. A ALCA, vocês conhecem, a Área Livre de Comércio das Américas. Está aqui todos os países aqui, ó, das Américas. Né? E quais são os temas? Mercados, agricultura, compras governamentais, investimentos, política de concorrência, direitos, serviços, sociedade civil, comércio eletrônico, entre outros. É interessante que aqui, quando vocês buscarem saber um pouco mais, vocês têm que ver as duas versões. Uma das versões oficial e a outra não oficial. Aqui são sites oficiais, que está aqui embaixo. Aqui. Ainda o doutrinador Castro ele fala sobre a integração econômica. Representa meio pelo qual o Estado, de forma pragmática, forma um bloco econômico. Atenção, bloco econômico. Aqui são blocos econômicos. Em qualquer de seus níveis. Zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum, união econômica total, união política jurídica. Ela é estruturada na força industrial, competitividade empresarial e na crescente capacidade de formar núcleos integrados ao processo de globalização, regionalização. Viu? É bem interessante, Castro, quando ele fala aqui. Aqui na aula 3.3, modelos de integração americana, vamos falar aqui do Mercosul, Unasul, e mais aqui nessa região aqui amarela, aqui é o Pacto Andino aqui. Né, dos Andes. Aqui já é o Mercosul. Né? Vocês se lembram que a gente falou sobre a Unasul. Né, a Unasul. Só que recentemente, né, alguns países, principalmente o Brasil, saiu da Unasul para montar o Prosul. Né? Olha aqui. O que era antes o Unasul, alguns países saíram para montar o Prosul. E Brant aqui, edição de 2019 também, ele fala que a tendência de integração entre os estados por meio da criação de organizações e tratados nas últimas décadas não foi ignorada pela Constituição Federal de 1988, a nossa Constituição. Tanto que no parágrafo único de seu artigo 4º, que nós vimos na unidade anterior, vamos rever agora, que o país buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. América Latina, no caso, América Latina, México para baixo. Não é? Estados Unidos, Canadá, no caso aqui da América Latina, não conta. Tá certo? Visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações.
A Constituição deixa claro o reconhecimento pelo Brasil de que as relações entre os Estados têm se desenvolvido de forma a exigir maior cooperação entre eles e demonstra seu interesse em participar deste processo. O direito de integração é, portanto, aquele criado a partir de tratados internacionais de conteúdo econômico, olha só, conteúdo econômico, ou pelos órgãos comunitários, aos quais esses mesmos tratados atribuem tal competência. Então, não existe somente o Mercosul, o Unasul, o Prosul, existe a União Europeia, Tigre Asiáticos, vários outros países que se juntaram, que fazem das relações internas, relações internacionais, regionais, e é o que vamos aprender também. Aqui é a comunidade andina, né? Aqui, olha só, isso aqui é a comunidade andina, né? Os países que possuem aqui os Andes. Aqui o Brasil, né? Com a comunidade andina, tudo. Essa região aqui nós podemos ver que é o tratado, né? É o que nós vamos estudar. Existe um tratado de cooperação amazônica, né? A gente lembra dos tratados e acordos internacionais. Olha só essa região aqui. É a Grande Amazônia. É a Grande Amazônia. Para cá são os Andes, ó. Né? Tá bom? Aqui Castro também aqui, em 2002, ele fala sobre os mesosistemia, que é um recorte feito a partir dos continentes e de suas áreas atreladas ao mundo, ou seja, os continentes e suas diversidades e engrenagens, assim compreendidos, representam as regiões para as relações internacionais. A América Latina, no qual o Brasil faz parte, por exemplo, é uma região do hemisfério pan-americano ou ocidental. A América Latina é, com efeito, um mesosistema. A América Platina, né, também se encaixa neste conceito. A Unasul, né, que agora alguns países foram para o Prosur, né, está vinculada à unidade mesosistêmica de análise. Aqui ele fala mais aqui. As grandes reservas ambientais, como a Amazônia Sul-Americana, né, existe a Amazônia Legal brasileira e a Amazônia Legal internacional. Ele dá um alerta aqui interessante, olha só. De uma forma menos imediata, mas não menos instável, as grandes reservas ambientais, como a Amazônia Sul-Americana, ou mais especificamente a Amazônia Legal brasileira, poderão constituir focos de crescentes tensões, gerando por seu turno crises e beligerâncias. Isso aqui é armadas, né? E notem, 2012, há 9 anos atrás, ele já falava sobre essa questão aqui da crise, né? Crise, todo mundo querendo invadir a Amazônia, não só a Amazônia brasileira, mas a Amazônia internacional, né? De quem é a Amazônia. Principalmente pela escassez e falta de água potável, déficit hídrico crônico, escassez de alimentos em países da África, Ásia e América Latina. Podem aguçar o instinto agressivo dos estados diretamente envolvidos, sendo possível correlacionar aquecimento global com crise de segurança política internacional. Notem isso aqui em 2012. Acordos e tratados de cooperação internacional, nós temos aqui um recente acordo aqui, Mercosul com a União Europeia. Nós aqui também temos as oportunidades da cooperação internacional para o desenvolvimento da América Latina e do Caribe, que é a CEPAL, né? É bem interessante no campo econômico também. E só para lembrar, tratados e acordos. Tratados e acordos, né, da unidade 1, vamos rever agora. Tanto multilaterais como bilaterais, entre as nações, são um dos instrumentos mais importantes na diplomacia internacional e na resolução de conflitos. Por que é que eu trouxe muitos livros do direito e também da Fundação Alexandre Gusmão, do Ministério das Relações Exteriores? Porque tratados e acordos na diplomacia internacional, que envolve o direito internacional público e o direito internacional privado, são importantes a gente conhecer os seus conceitos, tá bom?
Outro aspecto atualizadíssimo: acordos e tratados de cooperação internacional. Se vamos falar da Pan-Amazônia, pan-americanismo, temos que tratar dos Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Só que esse aqui é bem antigo, viu? Vocês estão vendo, esse aqui é bem antigo, é bom, 1970 e pouco aqui, é bem interessante ver. Aqui também, esses slides aqui, essas figuras são atualizadas agora, muito atualizadas. Tem uma aqui de 2021, viu? Vocês podem baixar também na internet gratuitamente, é bem interessante. Trindade Cansado, de 2017, fala sobre direito, né? Um doutrinador no campo jurídico, muito importante. Ele fala: se por um lado há áreas que ainda hoje, mais do que nunca, estão a requerer urgentemente a cooperação dos Estados, como Interralha, o problema da energia nuclear, a exploração do espaço, a proteção do meio ambiente, a questão do desarmamento, a exploração dos recursos dos oceanos, tal. Por outro lado, aqui-se de reconhecer a intensiva atividade de cooperação internacional desenvolvida nos últimos anos no seio das Nações Unidas, a Organização das Nações Unidas e organizações regionais. Tá bom? O princípio do dever de cooperação internacional ganhou terreno nas últimas décadas. Isso de 2017, né? Esse livro é de 2017. Se levarmos em conta, por exemplo, né? Esse termo quer dizer, por exemplo, a relevância da cooperação internacional em várias áreas, como, por exemplo, nas operações de manutenção e construção da paz dentro do âmbito do direito das Nações Unidas. Tá bom? Aqui, a cooperação internacional intensificada tem contribuído para o desenvolvimento impressionantes nas últimas décadas em determinados domínios do direito internacional, como, por exemplo, a proteção internacional dos direitos humanos, como nós falamos na unidade 1, e do meio ambiente humano. Então, olha a importância do direito internacional e da diplomacia nos seus acordos e tratados. Rapidamente, vamos falar dos conceitos e teorias da integração europeia. Aqui, em 1951, foi antes da Comunidade Europeia, existia aqui o tratado, que era a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, denominado de CECA. Iniciou primeiro, em 1951, com esses países aqui: Alemanha, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e Países Baixos. Essa comunidade aqui, CECA, foi a precursora da Comunidade Europeia. Viu? Hoje a Comunidade Europeia é essa aqui. A Comunidade Europeia, não é mais a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, mas ela hoje é a Comunidade Europeia. Aqui no 4.1, surgimento dos nacionalismos e regionalismos europeus no século XIX a XXI. Segundo Costa, esse livro é bem interessante, de 2017, também está no Google Classroom. Ele fala sobre o que é o novo regionalismo. Nesse contexto, estudiosos buscaram compreender por que os Estados-nações, vocês se lembram, eram nações-estados, se tornaram Estados-nações. E hoje, Estados-mercado. São Estados que cooperam entre organizações internacionais e, mais especificamente, como é possível explicar o número crescente de instituições de cooperação regional em todo o mundo, Mercosul, ASEAN é Ásia. E se a comparação poderia ser uma ferramenta útil para compreender os diferentes casos de integração regional. Então, agora existe um novo tipo de regionalismo, não é, do que nós estudamos hoje. Existe uma nova concepção de regionalismo. E sobre a europeização, também corte de 2017. Olha só aqui. A literatura teórica e empírica sobre europeização representa uma grande tendência nos estudos europeus desde o início dos anos 90. Ela progressivamente se tornou um rótulo abrangente para investigar todos os tipos de transformações em diversos objetos, instituições, organizações, políticas, paradigmas, ideias, percepções, agentes.
induzidas pela unificação econômica. Olha só, por isso que a gente tratou também de união e separatismo, no caso, unificação econômica, social, jurídica e política da Europa. A União Europeia, né, essa aqui é a União Europeia descrita como organização sui generis. Sui generis, nós lembramos, né, ela é única, ela é diferenciada. Não pode ter uma política externa sui generis. Ela é caracterizada como multifacetada, englobando uma variedade de áreas, como multimétodo, ou seja, que combina diferentes métodos de tomada de decisões, e como multinível, que depende das esferas nacional e europeia. Então, a União Europeia, por ser bastante ampla, de vários países que se interessam, ela é um pouco diferenciada do Mercosul, né? Cada um tem seus aspectos próprios. Outro breve histórico da Comunidade Europeia, nós podemos ver que a atual Comunidade Europeia, né? Esse espaço, Schengen, aqui é um espaço aqui de que o europeu ele possui um passaporte de livre acesso, ele pode ir aqui transitar tranquilo, como se ele estivesse no próprio país, né? Castro 2012 demonstra o momento da nova Europa, pós-guerra. Aqui é um pouco de histórico, né? Vocês se lembram, né, da Segunda Guerra Mundial, da reconstrução da Europa por meio do Plano Marshall, né? O meio de superação do longo conflito franco-germânico, unificar a Europa. Então, a Europa sempre foi muito dividida, sempre teve muitas guerras. Muitas guerras. E a União Europeia simboliza essa questão de unir a Europa novamente. Aqui nós temos nossa bibliografia básica, né? Aqui uma atenção, outros livros com domínio público e download gratuito, encontram-se no Google Classroom e elencados no referência. O referências e os agradecimentos a todos vós. Tá bom, meus amigos? E preparados para a unidade 3. Muito obrigado e até breve.